os discípulos continuavam ainda ali agarrados àquele tempo. Ou seja, os discípulos não conseguiram discernir completamente o alcance teológico e teológico das afirmações do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam a chamar a atenção ao Senhor Jesus Cristo para a estrutura daquele templo. Jesus sai e não voltou a ver o templo. Mas os discípulos, como o templo era pomposo, era um templo que foi investido muitos esforços conjugados para a construção daquele templo. Nós estamos a falar do templo de Herodes. Era considerado no primeiro século como sendo as maravilhas do mundo, porque era dado toda a adornação, era repleto de ouro, etc, etc. E todo mundo admirava a construção daquele templo. Aliás, como a versão do português corrente, os discípulos chamaram a atenção do Senhor Jesus pela beleza daquelas construções. A beleza. Podemos vir parar aqui para procurar extrair o quão rapidamente nós podemos deixar ludibriar, deixarmos ser fascinados pela aparência. Obviamente que aquele templo era um templo bonito, mas não tinha essência, já não tinha conteúdo, já não tinha o propósito para o qual estava construído. Mas era preciso ter luz para poder discernir essas verdades. De facto, os discípulos não estavam a conseguir ver isso. E tanto que eles continuavam deslumbrados com o templo, aquela construção, que eles não conseguiram guardar isso nos seus corações e chamaram Jesus para Jesus também admirar aquelas belezas daquelas construções. Nós podemos parar, como estava a dizer, para refletir o quão rapidamente nós deixamos levar pelas aparências, mas sobretudo pela beleza. A beleza, do ponto de vista estético, é coisa boa, mas nós sabemos que não é a beleza que sustenta as coisas. Se partirmos do princípio, por exemplo, num relacionamento, se uma pessoa vai namorar com uma rapariga bonita, só bonita, ou por um namorado só bonito, acho que isso não é garantia de que aquele relacionamento vai dar certo. Da mesma forma, se uma pessoa vai casar com outra pessoa só porque ela é bonita, isso não é garantia de que as coisas vão dar certo. Porque além de beleza, tem que haver mais outros elementos que vão congregar, que vão ajudar para, enfim, levar isso à frente. Até porque a beleza é uma coisa passageira. Como diz o autor sagrado de Provérbios, encantos são enganos e a beleza é ilusão. Mas por que ele diz isso? Porque nós sabemos que a beleza própria vai deteriorizando. À medida que vamos avançando em idade, estou a falar da beleza exterior, da aparência, nós vamos perder aquele brilho da juventude. Mas mesmo que não for isso, porque nós sabemos que há pessoas que podem até continuar, enfim, bem parecidas e elegantes e por aí fora ao longo de toda a vida, mas a pessoa pode acontecer questão de acidente que pode deteriorizar a própria beleza, ou a própria doença. A pessoa pode ficar doente de um dia para o outro e ficar completamente deformada. Nós conhecemos casos assim. Se não é por motivos de doença, é por motivos de acidente. Se não for por motivo de acidente, é próprio para avançar, idade, etc, etc. Logo, se uma pessoa centraliza aquilo que vai fazer com o propósito da beleza, depois vai ficar frustrado. Mas nós vemos que os discípulos estavam a chamar o Senhor Jesus Cristo pela beleza daquelas construções. Mas depois Jesus, nós vemos no versículo 2, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus mostra claramente que isto já não serve para nada. Ora, se não serve para nada, obviamente que esse edifício, esse templo, vai para destruição. Por isso, não caiu bem aos discípulos. Eles ficaram perplexos. Por que Jesus terá dito isso? O que é que Jesus quis dizer com esta afirmação? Nós vemos, eles não disseram nada, mas depois, estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Nós vemos eles perguntaram: quando é que serão essas coisas? Mas não só, eles aproveitaram também: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós vemos aqui sequências de perguntas que eles queriam esclarecer com o Senhor Jesus Cristo.
Mas nós vemos aqui que Jesus respondeu essas perguntas de uma forma inversa. Desde logo, a primeira resposta é que sinal haverá do fim do mundo. Jesus começou a mostrar que sinal haverá do fim do mundo no versículo 14 e no versículo 23. E depois do que sinal haverá da sua vinda no versículo 26 e 33. E por fim, quando serão essas coisas no versículo 36 e versículo 41. Mas Jesus vai respondendo diretamente às perguntas dos seus discípulos.